do livro Vinha de Luz. Nossa, que bonito! É a mensagem de número 91, tem o título Migalha e Multidão. Tem um registro no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a Terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade. Além, surge o fracasso. Acolá, manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, mas valem mais que toda a multidão de males do mundo. Vou repetir esse último parágrafo, porque houve assim um pequeno ruído. Nós escutamos, tá? Mas assim, para fixar, né? Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. E assim, agradecemos por mais uma tarde aqui reunidos para os estudos, para o esclarecimento, para a troca de informações e principalmente para nutrir esse amor dentro do nosso coração. Que possamos irradiar esse amor, pensamentos salutares, de muita paz e muita saúde para todas as pessoas ao nosso redor e equilíbrio para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Estão todos bem, tranquilos, confortáveis? Então, vamos iniciar o estudo dessa tarde, dando continuidade ao capítulo 5 do livro Transição Planetária.
do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Edivaldo Franco. E aí nós vamos nos lembrar da semana retrasada, quando a nossa querida amiga e companheira Raquel fez o início do estudo, né, do capítulo 5, Novas Experiências, seguindo até metade do capítulo. Ele é longo, realmente, com muitas informações preciosas a respeito do fato ocorrido em 2004 lá na Indonésia, que foi aquele grande tsunami, né, que devastou, ceifou centenas de milhares de vidas, dentro de uma programação reencarnatória, como nós sabemos, né, todos que estavam presentes ali naquele momento, habitantes e turistas, estavam imantados, né, energeticamente aquele fato que viria a acontecer e acabou acontecendo há 16 anos atrás. E, por conta disso, esse evento, que foi uma comoção mundial, gerou essa obra chamada Transição Planetária. Então, a Raquel foi até um determinado trecho, que nós vamos compartilhar agora, e é importante a gente... Eu não estou me vendo. Estou me vendo sim. Pronto. Participar desse estudo, porque ainda quem ainda não leu ou não estudou a obra, né, do Manuel Filomeno de Miranda, é importante que a gente diga que o livro, essa obra, né, toda a literatura, traz informações da espiritualidade sobre o evento ocorrido. E são informações fortes, digamos assim, né? Enfim, então vamos lá. O estudo é participativo, né? Vamos abrir aí para que quem tiver alguma colocação, um complemento, alguma colaboração, pode ficar à vontade, né? Desde que seja de forma sucinta, para não estourarmos o nosso tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Ô Lu, no livro está em que página? Página 52. 52. Obrigado, 52. Raquel. Isso, é o terceiro, é o quarto parágrafo. A Raquel, deixa eu ver, isso, ela terminou no quarto, aonde Manuel diz que... Eles tinham a tarefa de afastar aqueles espíritos que estavam lá sugando, né? Era isso. Era o Dr. White. Achou, Tati? Encontrou? Achei. Tá, então eles... Isso de momento, né? Eles estavam com essa tarefa de despertá-los para a realidade espiritual, né? Afastá-los daquele local. E aí, esse médico, há um sinal do médico, né? Aí vai dar sequência. Posso continuar? Sim. Sim. E esse sinal, e esse médico que vai dar o sinal era o Dr. White, não é isso? Perfeito. E você finalizou nesse parágrafo, onde traz, está em azulzinho, acho que você consegue ver, né? Nosso compromisso do momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para a sua realidade espiritual. Perfeito, tá? Okay. Esse afastá-los, né? esse pronome está explicando que eram aqueles espíritos, né, que estavam muito infelizes, atacando os despojos que estavam lá. Pareciam animais ferozes, não era isso? Exatamente, num processo, inclusive, de vampirização das energias dos fluidos vitais dos recém-desencarnados. Isso. Então, aí vai começar a tarefa. Aproximamo-nos e, a um sinal do médico, Abdul, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, um versículo,
de uma das suras, capítulos do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um muslim, é isso? Muslim ou muslim? No seu, eu não sei a Tanto pronúncia. faz. Pode aportuguesar, não tem problema nenhum, não, Raquel. Então, muslim no seu recitativo na torre da mesquita. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras. E subitamente houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se carregando um archote que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça e tomados de espanto, os vampiros exploradores pararam a agressividade. Olha o efeito, né, de uma oração, de uma prece, de uma vibração positiva, né? Deixa aqui bem claro. Um deles destacou-se com um semblante feicenino e cruel, gritando que nada tinha a temer e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdul, porém, manteve-se irretocável, continuando a recitar o livro com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Algum comentário? Sim, Raquel. Não, só rapidinho. É porque eu tenho uma certa dificuldade aqui, meu mouse externo não está funcionando, eu preciso ir aqui no mouse do notebook e às vezes atrasa um pouquinho meu comando. Mas só para parafrasear o que você colocou acerca da importância e do poder da prece, poder sempre positivo, naturalmente, né, esse poder iluminativo, que não fica restrito exclusivamente à nossa língua portuguesa, né? Abdul, ele citou uma parte do Corão e ainda assim, mesmo que aqueles espíritos menos felizes não entendessem a língua, né, de Abdul, e possivelmente não era a língua nativa, né, eles compreenderam pelo teor da vibração e pela luz que foi gerada através da oração que fez com que eles se afastassem dos despojos. Então, o que mais prevalece na prece não é nem tanto aquela prece rebuscada, florida, romanceada, é a intenção que está por detrás da fala. É o coração, quando a gente amplia, né, esse poder que nós temos dentro de nós e que não é nosso, é de Deus para conosco. Então, quando nós abrimos nosso coração e proferimos uma prece, ela tem poder, sim, inclusive como a própria fé, de transportar montanhas e inclusive até afastar os irmãos menos felizes de determinados ambientes. É só para fazer um complemento à sua fala. E que às vezes nós esquecemos, né? Às vezes nós estamos numa situação de desconforto, muitas vezes de entristecimento, ou até mesmo assim percebendo que tem uma influência não muito favorável, não muito positiva, e nós esquecemos da prece, esquecemos até uma música, né? Poderíamos cantar uma música, né? Agora nós já sabemos tantas músicas lindas do A Caminho da Luz, vamos cantar, que alegra, dá aquele ritmo, aquela vibração de positividade, né? E afasta essas influências, né? Perfeito. Só para também falar, essa palavra feicenino, né, que diz que um deles destacou-se com o semblante feicenino e cruel. Feicenino é imoral, é indecente, é obsceno,
malicioso, é nesse sentido, né? Tá bom? Então, vou dar continuidade. Foi então que o Dr. White explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes, naquele dia 26, era ainda dezembro, a partir das 8 horas da manhã, e todos eles, colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso, assim como os seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem após esses infaustos acontecimentos, recordando que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos que pareciam garras de um deles o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis e o pavor pelo que experimentava, decorrente do rude verdugo que não resistiu ao gesto bondoso. É forte, né? Pensar isso, imaginar isso, né? É verdade, Raquel. É também interessante que a gente traga para o estudo a questão das ligações, dos liames que prendem o perispírito ao corpo físico, né, no momento do desenlace, que nesse caso especificamente, por conta desse resgate coletivo, o trauma foi potencializado, inclusive por aquela própria tempestade de energia que foi gerada pela própria tsunami, e na contrapartida também, né, isso acabou ativando os espíritos menos felizes que estavam na redondeza, né, perceberam aquela mudança na psicosfera daquela região completa e se dirigiram justamente para o local onde estavam acontecendo todos os desenlaces. E foram desenlaces abruptos, repentinos, né, violentos. É bom que se pontue isso. Então, como nós já havíamos discutido anteriormente em outros estudos, o fluido vital, que é inerente a todo ser vivo, né, que permeia todo o corpo, estava disperso. Essa é uma realidade. E a outra, essa que agora nos traz o Manuel junto com o Dr. White, os liames, eles não foram cortados como normalmente acontece no processo de desenlace ou desencarnação. Eles foram abruptamente interrompidos. Como está ali, olha, como resultado das ligações, alguma coisinha do perispírito, né, não totalmente interrompidas, né? Ah, tá. Vou até destacar isso, que o meu eu não tinha destacado isso. Ligações. Sim, do perispírito, ainda não totalmente interrompidas. E aí, aquela horda de espíritos infelizes que veiam naturalmente tudo aquilo, e o que sai naquele momento é a luz, que é o próprio espírito em si, né? E alimentava, tem todo um processo por detrás de absorção de ectoplasma, do fluido universal, e esses espíritos infelizes, digamos assim, eles conseguem perceber. E aurem, né, eles sugam, eles extraem, né, as energias todas desses companheiros, né, que desencarnaram nesse momento. Acho que o melhor termo para isso é vampirizar. Né? Então, eles vampirizavam as energias, né, que estavam no ambiente, e é o terror. Né? Usa esse termo na outra, 15 dias atrás, quando nós estudamos, ele descreve, ele explica que é a vampirização. Logo acima de onde nós começamos, na mesma página 52, no segundo parágrafo, quando eles explicam que estavam absorvendo as energias animais nesse infeliz processo de vampirização.
Eles tinham explicado isso, mas eu não tinha registrado aqui essas ligações do perispírito que não estavam ainda totalmente interrompidas. Valeu. Acho que a Tati ia fazer alguma pergunta. Não sei se foi a voz. Não? Não. Eu ouvi uma voz feminina, Não, achei que... fui eu. Ah, Josi! Não, eu achei assim, um pouco assustador, né? Essa descrição toda, assim, dele estar lá sendo vampirizado e tudo. E isso aí foi uma situação de repente, não foi o do tsunami? Pegou todo mundo de surpresa, não foi isso? Exato. É um acontecimento, tipo uma enchente, Então. Uhum, Aí eu fiquei desbarrancado, pensando. Eu achei que nesse sentido, assim, haveria um desenlace mais rápido, pensei assim, né, no caso. E a coisa de você continuar ali seria um caso de depois, se eu quisesse me dispor e voltar para lá. Mas o que eu estou entendendo até agora é que não houve, exato no momento, não houve desenlace total, não foi isso? Não, foi violento, foi abrupto. É como um acidente que você não está ali, não tem aquela preparação que vai desligando. Só, Josi, a gente precisa ver, Josi, pelo meu pouco entendimento, que é uma coisa também que o individual vai pesar. O meu desconhecimento em relação à vida espiritual, as minhas ações na minha vida cotidiana, os meus pensamentos, tudo isso contribui, né? No sentido de que você esteja totalmente preparada. Provavelmente não são todos, por mais que seja inesperado e abrupto, não são todos que permanecem dessa forma. Ali, né? Então, tem essa relatividade, como diz o Zé Luiz, o pode ser e depende. Agora, claro que a maioria ali não dá tempo, né? É algo assim, acontece numa forma totalmente inesperado, né? Por isso que, quando nos estudos, a orientação para que nós todos vivamos como se fosse o nosso último momento, para estarmos preparados para a espiritualidade também, né? Raquel, o Eunápio está com a mão levantada. Fale, Napito. Olá, pessoal. Deixa eu abaixar aqui. Boa tarde. Apenas fazer... Estou escuro aqui porque meu quarto eu esqueci de ajeitar aqui. Pois bem, apenas pontuar para vocês uma coisa que talvez possa ser interessante. Há esse de repente, né? Essa ideia de uma hora para outra, de um acontecimento como esse, ele está para nós encarnados. Porque para a espiritualidade não há esse de repente. Muitas vezes há uma grande possibilidade, né, de ocorrer alguma coisa em determinada região. Eles têm essa informação, né? Inclusive do plano inferior, tá? O plano astral inferior também. Esse plano astral inferior, ele também, muitas coisas também fica ciente de que vai acontecer. Então, essa ida em massa de espíritos infelizes, de espíritos, como o próprio Zé falou, né? Esses vampiros astrais, eles poderiam ter ocorrido em massa para determinada região do globo para poder acontecer isso. É apenas um ponto. Então. Isso. Muito obrigada pela colaboração, mas 15 dias atrás isso foi dito, que eles já sabiam, tanto o plano espiritual superior, já sabiam, já tinham até algumas equipes se deslocado para lá para agilizar o socorro. E o plano inferior também, eles são organizados, né?
Valeu! Eu não vi esse capítulo. Eu não vi o capítulo de 15 dias atrás, desculpa. Eu não vi a novelinha, desculpa. É sempre bom. É sempre bom colocar de novo, porque do mesmo jeito que você não estava, outras pessoas também poderão estar hoje e não ter visto há 15 dias atrás. Então, sempre é bom relembrar. Muito bom, obrigado. Valeu. Sem contar que nós sabemos que o nosso companheiro também já deve, muito possivelmente, ter estudado o livro, né? Ou, se não, já tem um bom conteúdo para poder contribuir com o estudo da tarde. Beleza, contamos com ele. Contamos. Podemos seguir? O Zé Luiz está com a mãozinha levantada. Sim. Rapidinho. Só reforçando que é isso mesmo, Josi. Existe um planejamento. Do tipo assim, vamos ficar atentos no primeiro acontecimento, a gente vai agir. Isso vale para os espíritos iluminados e para aqueles que estão ali para se aproveitar. Vampirizar não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, existe tempo e técnica. Então, eles são treinados e sabem o que estão fazendo, e vivem, entre aspas, disso. Então, a gente não pode ficar, né, assim, aconteceu, foi um grande tsunami e tal. O acaso não existe. Esse é o primeiro princípio. Se o acaso não existe, então houve planejamento, de certa forma. Traçando um paralelo para o atual, para a Covid, né? O que eu já consegui de mensagem, de conversas com o espírito, é que é uma coisa absolutamente artificial, que a espiritualidade amiga está utilizando como, de certa forma, como um filtro, como a separação do joio e do trigo. Mas é uma condição muito ruim, porque muitos estão morrendo em coma. Então, não sabem que morreram. Estou dizendo morrer porque desencarnar é uma outra coisa. Que é justamente o que aconteceu nesse tsunami. Muitos morreram. Mas desencarnar de fato, desconectar, se livrar do corpo, muitos tiveram dificuldade. Tem que se lembrar que eram pessoas que viviam disso, do turismo sexual, que tinham seres de outra religião que não a nossa. Então, assim, tem muito complicado. E a gente também não pode cair nessa de, porque eu sou espírita, estou preparado para a morte. Isso também não é verdade, porque quantos companheiros da minha casa desencarnaram tiveram grande dificuldade. Então, a gente tem que ser treinado, né? A gente precisa treinar para fazer uma oração e pedir ajuda. Esse é que eu digo que precisa. Né? Como quando a gente fala aqui, as orações para todos a nosso redor, para as pessoas que estão precisando. Então, esse é o nosso treinamento. A gente precisa focar nisso. Então, aprender a pedir ajuda, dormindo, até no sonho, naquele pesadelo que a gente está tendo, porque justamente é o treino para o nosso desencarne. E só, não há mais nada a fazer. Exato. Não lembra do irmão Jacó, que trabalhou tanto e não se preparou, né, para a luz? Podemos continuar? Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, deslindando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas, a pouco e pouco, foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi, então, o desencarnado cambalear e desfalecer. Ajudado por Ivon, o benfeitor retirou-o do magote, colocando-o a regular distância em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdul... Desculpe. Raquel, só um minutinho. Sim. É importante a gente trazer aqui a realidade do chakra coronário. Perfeito. Não é? Onde todo o apego material se concentra no sistema dos chakras, porque ele circula entre o campo mental, ou sexto e sétimo chakras, e também o chakra coronário. Então, quando ele trabalhou o chakra coronário, deslindando, né, assim, relaxando, afastando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis,
ele estava produzindo uma energia de afeto naquele momento para que o coração do recém-desencarnado ou do desencarnante conseguisse aos pouquinhos se desvencilhar dos liames dos apegos materiais. É muito interessante esse aspecto. É sempre bom de trazer para os nossos estudos a importância dos chakras, porque são eles também que, de uma certa forma, determinam a otimização ou retardamento dos desligamentos dos liames que prendem, novamente falando, o perispírito ao corpo físico. Isso mesmo, Luiz. Isso mesmo, Luciano. E tem uma outra informação que eu acho interessante, só para pontuar. Desculpa, tá, Raquel? Que a gente se perde. Pode? Olha a direção que ele faz no processo de passe magnético. Isso é muito interessante, né? A primeira é uma centrípeta, né, a favor da rotação do relógio, e a outra é o contrário à relação do relógio. É o que ele faz. Ele faz um passe, uma organização ao contrário da relação do relógio, né? E isso é interessante porque existe algumas religiões, digamos assim, né, que no processo de imposição da mão, né, em certas situações do que se deseja fazer com a pessoa, ela faz um movimento para a direita, né, retrógrado ou ao contrário, né? Isso é interessante, mas aí abre um leque para um outro tipo de estudo. Eu só tô aqui pontuando isso para a gente, inclusive quando a gente for dar passe em alguém, o que a gente quer emitir, para que energia quer emitir. Aí você consegue fazer. O Reiki tem uma coisa assim parecida, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas é interessante apenas para lembrar. Perfeito. Mas é interessante, porque esse movimento... Só para fechar essa questão do chakra coronário, é só para a gente lembrar que todos os chakras, os 7 chakras, giram no sentido horário. Sentido do ponteiro do relógio. Quando aqui o benfeitor ele movimentou no sentido anti-horário, como se fosse um processo de potencializar a negatividade, zerar o que estava de ruim, né, a sensação do trauma, do choque, e depois, possivelmente, ele deve ter realinhado o chakra no sentido horário. Não traz aqui na literatura, mas basicamente é esse o processo que se faz, como o próprio Leonardo colocou. Obrigado. Destravar, né, Luciano? Destravar, né? É como a chave, né? Isso, ele perfeito. Destravou. Exatamente isso. A ideia que me ocorreu é assim, quando você vai fechar a tampa de um vidro, você vai no sentido horário. E para abrir, né, é o anti-horário. Então, foi a ideia que assim, ele foi relaxando, né? Ele foi fazendo justamente esse desligamento. Perfeito, Raquel. Pode seguir? Sim. O agitador que ameaçava Abdu disparou em velocidade, abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava conclamando-os à paz, ao respeito pelas vítimas, à compaixão e misericórdia preconizados pelo seu livro sagrado. Quando quiserem, vão fazendo sinal aí para interromper. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acerbos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Pode seguir? Não, só um minutinho, por favor, que o estudo é estimulante, né?
Aí vamos também concorrer com os nossos companheiros. É interessante que nós percebemos 3 níveis diferentes, 3 categorias diferentes de espíritos. Os espíritos amparadores, socorristas, profissionais, os espíritos recém-desencarnados e aqueles espíritos que já estavam há muito tempo na espiritualidade menor, que se aproveitaram dessa situação traumática para poderem se beneficiar. E aí, nesse momento, olha que interessante, à medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres, aqui se encontravam imantados. Então, a gente percebe que são 2 perfis diferentes de espíritos. O do recém-desencarnado e os do já desencarnado, esse sim estava grudado e imantado àqueles recém, para aurirem o que poderiam tirar de melhor deles. E aí, nesse momento, né, o Padre Marcos, nesse trabalho, né, de desimantar, digamos assim, né, de adstringir ou de relaxar os liames que o desencarnado antigo, na espiritualidade menor, estava mantendo no recém-desencarnado, e aí nós percebemos que ambos foram atendidos. Os recém-desencarnados, que foram conduzidos para aquele hospital de campanha, como nós já vimos em capítulos anteriores, e esses menos felizes... Vampirizadores, a gente pode apontar, Sim, os vampirizadores? sim. Então, os 2 atendimentos. Perfeito. Tá. E os vampirizadores, né, levaram ao choque porque entraram em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Então, nesse momento, a gente percebe que foram 2 atendimentos importantíssimos nesse processo. Tá aberta a fala. Eu gostaria também de citar, estamos falando de cadáver, mas o cara pálido, que cadáver nós estamos falando? No tsunami, né, pela estatística, mais de 80% morreu com algum pedaço de madeira atravessado. Poucos foram que morreram de afogados, de fato, com aquelas ondas enormes. Foi muito mais complicado, porque muita gente teve pedaço do corpo retirado, encravado com madeira, topo, galhos de árvore. Então, esse cadáver, quando a gente fala de cadáver, está muito como é que eu vou dizer, levou muita saraivada, né? Existem muitos cortes, muito sangue, muita vísceras para fora. Então é uma situação muito complicada, muito deplorável. As pessoas que foram lá para enterrá-los e tal, queimá-los, cremá-los, foi bem complicado. Existe um filme, né? Acho que é o Impossível, o nome do filme, que mostra isso, né? Que a grande massa de feridos foi por um pedaço de madeira das construções que estavam lá. Não, é verdade, é com o Ian McGregor. Esse filme é muito interessante e nós aconselhamos que não assistam, né? Quem é muito sensível. E eu acredito que o Manuel ele deve ter sido muito caridoso em não nos trazer, né, detalhes mais fortes, né, desse processo todo, mas bem Exato. Mostrou dor, mas não mostrou o útero, né? Vamos dizer assim. E eu confesso que para mim já é forte. Podemos seguir? Vou de casa? Sim, podemos. Sim, manda. Colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária conduziam-nos silenciosamente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdul falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam, tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor, a fim de poderem viver
realmente libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Interessante aqui que ele destaca classes, né, de espíritos. Fala dos obsessores e fala dos zombeteiros. Bom, silêncio, eu vou continuar. Conhecedor da alma humana, o hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças de alguns seres hediondos que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando epítetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa dos seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente em nosso mistério, diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los para prosseguirem na caminhada humana, dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo, ou uns contra os outros, revoltados e em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mistério a que nos dedicávamos. Posso falar? Sim. Eu fico imaginando. Graças a Deus. Tem hora que eu penso que eu estou sozinha. Eu fico. Vocês lembram de um filme chamado Amor, como é que é? Amor, do Robin Williams, né? Que ele vai em encontro da Amor além dele. da vida. Além da vida, é isso mesmo. Eu tenho uma cena que eu sempre fico pensando isso, aí quando eu vi a cena, gravou na minha cabeça didaticamente. É uma cena específica onde ele já está no outro determinado patamar, não aquele muito ruim, que está a esposa dele. Ele começa a se ver numa angústia, num desespero muito grande, e mentalmente, né? E aí ele, quando se vê, ele se encontra novamente naquele fundo de poço onde está próximo à esposa dele. É coisa de segundos. Por que eu estou te falando isso? Porque olhem essa narração. O espírito que está socorrendo, o espírito, talvez até nós, quando possivelmente estivermos do outro lado do plano espiritual, né, acreditamos que nós desejamos o bem, nós queremos melhorar, nós vamos para uma determinada colônia, não sei se nosso lar, mas ainda nas regiões umbralinas mais refrescantes, digamos assim, né, e no momento como esse, onde estamos ajudando, estaremos amparando alguém, esse espírito especificamente, ele é alvo de chacota, é alvo de zombaria. Ele precisa ter uma organização de pensamento muito centrada para que, em minutos, ele mesmo não jogue tudo por alto e seja sugado e tragado, né, para regiões umbralinas piores. Já pensaram nessa ideia? Como ele tem que ter uma disciplina mental, uma organização de vontade muito grande, porque a espiritualidade é assim, aqui você está dentro do claustro, digamos assim, na espiritualidade você está livre. Você vai para onde você vai vibrar o seu pensamento, a sua emoção, o seu coração está lá. Então, por instante, se você não tiver ser muito centrado no que você deseja, você pode escorregar e ir para regiões um pouco não muito boas, né? Já pensaram nisso? No próprio nosso lar, Renato, você lembra disso também? Você, já lá no finalzinho da história de André, quando já estava no nosso lar e aí recebeu autorização, né, permissão de visitar a esposa, e quando chega em casa, vê os filhos crescidos, e aí vai até o quarto e vê a esposa com outro companheiro. O que aconteceu com o André naquele momento?
Perdeu a lucidez. Total. Isso mesmo. Baixou a frequência vibratória e retornou para o umbral. Porque a vibração dele naquele momento era a vibração umbralina. No mesmo diapasão que o umbral. Quando ele se conscientizou de que o ciúme e a posse eram sentimentos negativos, ele já tinha aprendido, inclusive, isso na própria espiritualidade maior, imediatamente ele mudou o diapasão, mudou a frequência vibratória e voltou para o ambiente familiar. Ele percebeu, então, que naquele momento a liberdade que ele deveria conceder à esposa de continuar com a sua vida e ter, sim, o direito de contrair outro matrimônio, uma outra relação. O que aconteceu com o André? Ele zerou a consciência. Deixar ir. Ele permitiu que a viúva, naquele momento, depois que ele faz aquela incursão novamente ao umbral e retorna ao ambiente familiar, naquele momento ele se conscientizou da importância do desapego ao próximo. Rapaz, que lição. E com Robin Williams, no Amor Além da Vida, foi a mesma coisa. E acontece a mesma coisa com nós encarnados, gente. A gente está no umbral e não percebe que a gente não tem ainda esse olhar de ver quantas vezes nós vivemos situações extremamente difíceis e a gente fica pesado, carregado. E nós sintonizamos com esses companheiros que habitam ainda nas zonas umbralinas, sem sair do lugar. Inclusive, no nosso lar, o André consegue. Também ele é ajudado. Eu acho que a Narcisa e o próprio... o Clarencio, que estavam acompanhando, era a primeira vinda dele, ele acaba indo e ajuda o doutor, o marido dela, que estava doente, ele ajuda, ele percebe que tem duas entidades que estavam ali também influenciando, ele consegue despertar e afastar. Então, mas esse alto e baixo que ainda nós temos de sombra e de luz, isso também, no recém-desencarnado, também acontece, claro. Oiê! Pode ir, Raquel, estamos aqui. Não existem violências nas leis de amor, sendo necessária qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Nós vimos muito sobre lei de amor recentemente, né? Então, é importante. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio liberador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera, assinalava-lhe o novo caminho a percorrer após despertar do letargo que passariam experimentando por algum tempo. Esse parágrafo me lembra o livro Os Mensageiros, tem um capítulo que o André visita lá, que tem assim, um galpão, muitos espíritos dormindo, eles não têm ainda condições de serem despertados. Tamanho é a falta de lucidez, que se eles se depararem com a condição espiritual deles, com aquela culpa que eles carregam, eles vão entrar num choque muito grande e realmente aumentar a dificuldade de serem socorridos. Raquel, um parênteses. Sim. Sim, aí o Zé Luiz e o Eunap vão me ajudar a refrescar a memória. Hitler, ele está aprisionado, isso é informação da doutrina, numa espécie de câmara blindada
adormecido e por alguns séculos à frente, para que ele, quando estiver condições e um mínimo de equilíbrio suficiente, possa ser despertado e como o André Luiz, inclusive em nosso lar, ele viu naquela lan house, que eu costumo brincar, com todo respeito, a lan house do além, que ele foi para aquele local e colocou aquele pendrivezinho, né, que era um cristal, ele tinha contido algumas informações, e ele percebeu naquele momento, né, o amparo que ele recebeu, que ele teve daquela senhora, paciente dele, que ele não estava muito interessado em atendê-la no final do expediente, né, do seu atendimento na clínica, mas ainda assim ele a atendeu. E aí foi a única pessoa que fez uma prece fervorosa por André. Vocês lembram disso? E o mesmo se dá, mal comparando, com relação à questão de Hitler. Ele só vai ter condições de ir para alguma lan house, isso aí é uma brincadeira que nós estamos fazendo, mas para ilustrar, quando ele, daqui a alguns séculos à frente, quando ele estiver minimamente equilibrado para poder ver tudo aquilo que ele provocou contra os judeus. Fechei a fala. Tá bom. Fala ou eu falo? Acho que o Napo nem está aqui. Eu vou falar então. É a última notícia que eu tenho dessa história do Hitler, porque eu gosto muito de perguntar a espiritualidade. Hitler e Napoleão Bonaparte, eles já não estão mais na Terra. Porque aqui, se eles encarnassem aqui, seriam reconhecidos por tantos perseguidores e seria uma falha total a reencarnação deles. Então, a espiritualidade, sabiamente, os retirou da Terra. Provavelmente, eles reencarnarão em Júpiter, para que lá, como é um planeta mais evoluído que o nosso, não há perseguidores, não há espíritos em franca perseguição, né, de inimigos. Até que possa, aqui na Terra, né, a gente melhorar a nossa psicosfera, e aí sim eles voltam a reencarnar aqui, porque eles precisam corrigir muita coisa que fizeram de errado aqui com nós. Então, isso é o que eu sei agora. Então, o Hitler e o Napoleão Bonaparte não estão mais na Terra sequer, que seriam facilmente encontrados por causa da vibração negativa que eles têm. Boa, Zé, eu vou dar uma pesquisada aí, vou levantar o autor dessa informação que nós passamos agora, e aí você trouxe uma informação muito relevante para cada um de nós, para nós entendermos melhor uma das passagens de Jesus, quando ele diz que nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. É exatamente esse processo que você acabou de falar. Porque os espíritos programados para existirem e experienciarem suas lições na Terra, ainda que eles sejam exilados em outros planetas e reencarnem em outros planetas, um dia voltará para cá, porque nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá do planeta Terra. Gente, olha que informação interessante. Lembrando que nós estamos vivendo na metade da vida útil do planeta. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ainda temos mais 4 bilhões e 500 milhões de anos para frente. Nesse tempo, quando o planeta for alçando melhores condições morais dentro da escala evolutiva dos planetas, estamos entrando agora pela regeneração. Até atingir a condição de planeta ditoso, ou quiçá um planeta angelical, eles já estarão todos reformados, transformados, evoluídos. E aí um dia virão para cá, e aí toda essa grande família universal finalmente encontrará a luz e a paz que todos nós merecemos. Raquel? Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores de energia recusavam ceder as suas vítimas ao nosso apoio, altercando e apresentando-se em condições próprias para um pugilato físico, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. White, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor, junto aos obsidiados, a quem socorrera, usando da sua autoridade. E, desse modo, continuamos.
A patética da gritaria em frene e da desolação em volta comovia-nos. No entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável, percebi-lhe a alucinação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancou-a dos alicerces, despedaçando-a e esmagando contra os destroços ambos os corpos. Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar, suplicando socorro, acreditando-se como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Quando precisar parar, me avisa, tá? Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento, e porque estivesse estimulada à fé religiosa, pôde perceber-me em seu e no auxílio à filhinha, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. A pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria, e logo aserenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua e logo aserenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. Vai fazer algum comentário ou posso seguir? Eu acho que tem alguns pontos interessantes para nós discutirmos, sim. A questão do espírito infantil, né? Aí a fé religiosa também, né? Sim, exatamente. Para nós entendermos como a religião, independente dela qual seja, que através, né, nós já sabemos, de origem latina, né, religare, que religa o homem a Deus, eu particularmente não sou muito favorável a essa tradução, não, a essa configuração de religação, porque na verdade nós nunca tivemos destacados de Deus, né? Somos nós que nos autodestacamos dele, mas tudo bem. E aí vem a religião com esse papel de criar esse elo, né, recriar esse elo entre o homem e o Criador. Mas aqui a gente percebe que a mãe favoreceu muito o processo de resgate e de orientação, e é tudo muito rápido, é bom que se coloque isso, que no plano espiritual a velocidade é incrível. A gente não pode imaginar uma cena dessa na espiritualidade pensando que fosse no mesmo timing do plano material. Estão fora do corpo, ainda impregnado com as sensações do corpo. Então, uma certa lentidão para o recém-desencarnado comparada à agilidade do espírito superior. Como a menina ela não tinha, na atual encarnação, pelo que nós entendemos, nenhum peso para favorecer a compreensão. Na consciência, que a mantivesse mais atrelada ainda aos seus despojos, ela foi, digamos assim, libertada mais rapidamente, né, do seu corpo físico. E a mãe também, por outro lado, por ser uma senhora religiosa, ainda que sob o impacto traumático da onda, né, favoreceu o socorro. E daí a gente traz para nós a importância de ter uma religião, algo em que se apegar, onde depositar a própria fé, que isso, inclusive, no processo do desenlace natural, também ajuda e muito ao recém-desencarnado. Muito bem. Yvon veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção
nos laços que a mantinham, quer dizer, mantinham a mãe, né, daquela criança, que a mantinham presa ao veículo carnal, sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim acalmou-se, deixando-se conduzir, enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar-lhe da imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares que, se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação para poder continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. A emoção, né, de fazer o socorro, de conduzir, né, que eles deixam bem claro aqui também para nós, essa emoção de quando conseguem prestar o socorro. É verdade. Quem atua, o trabalhador da mesa mediúnica, guardadas as proporções, né, porque é superlativa a sensação, né, que os espíritos têm em relação a nós aí encarnados. Mas nós temos alguns trabalhadores, né, de mesa, e a sensação, guardada as proporções, é similar, porque vem um calor, uma emoção, uma elevação, quando se percebe que um espírito sofredor é socorrido. Aí não vamos citar nomes, mas claro que cada um vai saber exatamente de quem eu estou falando. É algo muito bonito. A luz espiritual, no momento em que há esse socorro e esse amparo, que parece que a espiritualidade desce até o momento desse socorro. A minha experiência, eu nem gosto de comentar muito, até porque também vai para a rede, né, os estudos, mas por algumas vezes nos permitiram vislumbrar um pouco dessa luz, da espiritualidade maior. E, gente, é quase tangível, é tão quente, é tão acolhedora, tão iluminada, que por vezes eu vertia lágrimas dos meus olhos sem querer. Tamanha a intensidade da luz, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos em relação a nós que estamos encarnados. É algo assim que só quem realmente vivencia esse tipo de trabalho pode sentir e pode experienciar. É de se emocionar, de chorar sem querer pelo calor que essa luz produz nos olhos físicos. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela acedeu em acalmar-se. Conseguiu locomover-se, embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço, e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis com o seu estado. Ainda não víramos tudo de que a natureza humana é capaz, enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, aquela multidão, quando alguns indivíduos ainda reencarnados começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Trata-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos Dr. White, que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu no momento de atividade normal, sem aviso prévio.
Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Removendo os cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem e pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. Concluiu, Raquel? Concluiu. Fiquei pensando. Eu quero fazer uma pergunta. Esses assaltantes de cadáveres ainda reencarnados, como assim? Eles estavam encarnados? Eles eram... Vivos? Estavam vivos. Os vivos que roubam as coisas das pessoas. Fisicamente material, né? Assim, físico, vivos, tá? É porque roubar ainda dinheiro, anéis. que diz ainda reencarnados, como se fosse uma coisa assim, que está agora, mas não está daqui a pouco. Na realidade é isso. Eu vi uma foto de lá, né? Tinham encarnados com alicate na mão para poder tirar dentes de ouro. Então, eles iam lá para puxar fora os dentes de ouro. Então, por incrível que pareça, isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Não vai acontecer, por exemplo, no Jardim da Saudade, que tem vigilância. Mas aqui em Bangu tem um cemitério do Murumbi que é muito relato. Eles abrem as covas à noite para roubar as coisas que estão lá. Uhum. Dalton levantou a mão. Oi. Eu acredito que o trabalho está terminando, né? Já são 17 aqui, meu reloginho. Eu confesso a vocês que eu sempre fiquei muito atento aos relatos, né, dos livros de vocês, para mim poder aprender alguma coisa. Muitas desses livros eu já li. Essas histórias não são nada novidades para cada um de nós, mas essas releituras que vocês estão fazendo me fez pensar muito. A gente lê muito André Luiz no início de carreira como espírito, depois a gente parte para o trabalho físico e já não se preocupa muito. Aquela leitura, o cotidiano não permite e a gente faz o que é possível, né? Então, Deus está me dando a oportunidade na velhice de, além do trabalho físico, na casa espírita, poder ter a alegria de ouvir vários palestrantes e para o momento, né, esse banquete que esse grupo está nos oferecendo. É um trabalho assim de grande vibração, tanto no plano espiritual como no plano material. Eu acho que esses trabalhadores, já conscientizados da importância do socorro aos desamparados, aos desencarnados que estão passando por aquelas dificuldades terríveis, eles não escolheram espíritas, cristãos, eles não escolheram pessoas com formação religiosa, se era bom, se era ruim, eles não escolheram nada disso, eles foram pegando quem estava precisando de ajuda, eles não olharam, fazer o bem não olhar quem, está muito em Jesus isso. Isso me deu uma coceira na língua, uma vontade de expor algumas coisas que a gente passa por irrelevante. Esse pensamento, esse postulado que a gente tem,
esse desejo de aprender, e não é só de aprender, eu acho que é um desejo maior, é de se converter, porque aprender não é difícil. Se converter, sim, é muito complicado se converter. A gente se enche de conhecimento e, às vezes, não coloca isso em prática. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer. Eu começo a ver o espírita, e não só o espírita, mas o homem de bem, como salvador da humanidade. Eu acho que é isso que Jesus queria de nós, de todos nós. Nós pudéssemos não somente evoluir, mas criar um verdadeiro seminário de aprendizado e que pudesse nos levar a salvar a humanidade. Porque o poder da ingratidão, o poder da cobiça, isso é tão terrível que a gente passa por várias encarnações e não se desprende disso. E aí, nessa mesmo, pelo menos eu imagino assim, né, tanto vocês quanto eu, que ainda nos apegamos a situações que a doutrina hoje, o conhecimento evangélico, está fazendo com que a gente vá largando algumas coisas, porque o corpo físico, né, está fazendo com que nós repensemos a nossa... Só um instantinho, por favor. Ô, meninos, os dois. Olha lá. Eles ficam em volta de mim o tempo todo. Aí é a farra terrível, barulheira danada. Fazendo com que a gente abdicasse de alguns prazeres que foram muito pesados para todos nós, e que a gente pudesse ainda nessa trajetória aí se associar ao Senhor Jesus nessa ideia, nessa filosofia. Eu acho, e pode ser que eu esteja errado, pode ser que seja um pensamento infeliz, não é vaidoso, não. Eu acho que eu me coloco de joelho, o Zé Luiz e o Luciano, eles falam das suas experiências, nas visões que têm, nas evidências que têm. Eu me associo a eles também, porque tem dia que não dá para aguentar, não dá para falar. Eu sou um relator de evidências, né, da psicovisão que a gente capta no extrafísico para poder traduzir para as pessoas. Meu querido, enquanto você respira, deixa eu pegar um viés aqui para você repensar no que você vai dizer. O que hoje nos incomoda ainda muito, inclusive em abordar determinadas particularidades que a mediunidade nos proporciona, é porque, embora muitos já aceitem com naturalidade os talentos mediúnicos, outros ainda resistem, porque ignoram. E é uma ignorância por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de interesse, não importa quais são as razões. Mas o que nos consola saber, isso é prerrogativa divina, e inclusive orientado pelo próprio Emmanuel através de Chico, é só assistir o Pinga Fogo de 1971 e de 72 que está lá. A mediunidade, que hoje é mais avantajada em alguns, menos em outros, vai ser lugar comum. Minimamente, a intuição será lugar comum entre todos os seres humanos. Então, a comunicabilidade entre os planos da vida, os planos da existência, vai ser tão fluida como a gente está aqui agora, numa videoconferência, conversando, batendo papo, trocando experiências, estudando com a Raquel, é um estudo participativo. Então, o que hoje a gente tem como uma novidade, entre aspas, que já não é nem mais tão nova assim, né? Essa realidade que nós estamos vivenciando em estudarmos através da internet, numa plataforma, né, de um aplicativo, seja do que for, daqui a poucas décadas para frente, não é o Luciano que está falando isso, não. Isso aí é doutrina espírita. Eu ressaltei, vocês perceberam lá,
a palavra pensamento, que nos remeteria à telepatia, que foi tema aqui de discussão no grupo, entendeu? Os espíritos, eles se comunicam entre si sem verbalizar, por telepatia. Os mais evoluídos, os do nosso nível ou inferiores, precisam verbalizar, ativar as suas cordas vocais, o seu aparelho fonador para se entender. Os mais evoluídos é pelo pensamento. A gente produz um pensamento, projeta a gente, quem somos nós ainda, né? Nós já estamos nesse processo. Projetamos o pensamento sobre o outro e o outro capta. O Zé Luiz já tá dando enter lá na testa dele para ele receber o nosso pensamento daqui. E vai ser assim, gente. Isso é a nova era. Isso é a esperança, a promessa de Jesus. É isso. Luciano, Oi? na página 54, tem um início de um parágrafo que diz: sem enfrentamento verbal ou mental. Então, eles estavam uns se comunicando verbalmente ou mentalmente. Exatamente. Nesse caso aqui, eles estavam assim, no momento eles estavam em silêncio. O silêncio até mental também, ficou claro que era isso. Perfeito, Raquel, muito bem colocado. A gente não consegue calar os nossos pensamentos muitas das vezes. Fica na síndrome. Nós não, mas eles aqui, eles então, nem mentalmente, era o silêncio, sem enfrentamento verbal ou mental. Estava ali. E aí, mas é aquilo, nós vamos chegar. E só também complementando uma fala do Dalto, né, quando ele diz que a conversão é diferente, realmente, porque a conversão é transformação. Então, por mais que se saiba, se não nos transformarmos, não estamos convertidos. Não é só dizer eu aceito, eu conheço, eu sei. Não, o saber aí não é intelectual, né? É quando, pelo saber, você realiza a transformação. E eu vejo, estou de pleno acordo com vocês, a questão da mediunidade, Luciana, é isso mesmo, é um aceno que alguns, né, terão para poder auxiliar realmente no conjunto, né, no conjunto, todos nós, cada um com o seu dom, cada um com a sua maneira de entender. Mas eu vejo um pouco mais, isso veio no meu coração de uma maneira assim fantástica. Hoje eu tenho assim, hoje a partir de talvez de já, uma convicção muito maior. O nosso trabalho, estou falando isso sem pretensão nenhuma, despretensiosamente, o nosso trabalho é salvar a humanidade. A gente precisa realmente ter esse trabalho em atividade constante no nosso caminhar, porque tem um grupo muito grande de entidades que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo e estão se transformando, Raquel. Eles estão se modificando através do que ouvem, seja pela telepatia, ou seja por uma outra vibração, outra maneira de se comunicar, como a gente está fazendo. Eles também tem um grupo muito grande atento a esses trabalhos nas casas espíritas, ou no homem de bem de outra religião, que não é só a nossa, que o faz, associada a Jesus, na modificação e no empenho de resgatar não só os tsunamis da vida, né? Não só os acidentes geológicos nessas histórias aí, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pessoas comuns, pessoas que ainda estão trazendo grandes prejuízos para a própria natureza, criando problemas seríssimos para o planeta, seja o papel de bala na rua, seja a queima da floresta, o assassinato enfim, dos índios, dos animais, seja lá qual for o grau de comprometimento. Mas esse trabalho que a gente está fazendo, que o Espírita faz, com suas palestras, não só com o oferecimento da caridade material, mas com o conhecimento tão bem elaborado
para transformar essas pessoas. Inclusive, a gente começa com a nossa transformação para daí se estender para outros campos. Eu estou tendo uma visão diferenciada de todo esse nosso trabalho. Diferenciado mesmo, de todo o nosso trabalho. Não importa se é ruim, se é bom, se foi bandido, se não foi bandido, mas só na hora da desobsessão, na hora do trabalho caritativo, na casa espírita ou fora dela, tem que ser a todo momento da nossa vida. A gente precisa realmente se envolver com mais profundidade nessa questão. E a questão da mediunidade, como o Luciano falou, que será futuramente decidido, vai ser sim, Luciano, vai ser através do pensamento, porque a gente já se comunica pelo pensamento. Muitas das vezes eu quero que alguém ligue para mim por alguma razão, e isso você acaba plastificando essa história. Eu já fiquei, poxa, eu tenho que falar com o Zé Luiz, eu tenho que falar com o Zé Luiz, é outro Zé Luiz, né? Não é você, Zé, um outro amigo, né? Um querido, né? Uma pessoa assim. Depois, quando ele chegou no Frei Luiz, eu não consegui falar com ele. Quando ele chegou no Frei Luiz, ele falou, poxa, Dal, tem 2 ligações suas no meu telefone e eu estava muito enrolado, muito ocupado e não pude falar contigo de volta, te dar um retorno. Mas o que você quer comigo? Olha só, eu não liguei para ele, eu só queria falar com ele. Você está entendendo? O quanto isso é material, o quanto essas energias são potencializadas, o quanto é perigoso o nosso pensamento, ou é maravilhoso o nosso pensamento. Então, a gente precisa acreditar nisso, mas, sabe, dessa forma, tão bem tratada aqui no grupo, e muitas das vezes na casa espírita não dá para a gente compreender dessa forma, né? Dessa forma tão bonita. Obrigado aí de vocês aí, muito obrigado aí. Não sei se me fiz entender, mas me deu vontade de falar. É isso aí. Perfeito, Dalton. Não, qualquer contribuição, sobretudo de quem já tem, né, uma longa história na esfera da mediunidade, é sempre muito bem-vinda, porque o nosso grupo é um grupo diverso em termos de capital de conhecimento, né? Uns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos. E como já colocamos aqui, para os que estão agora ingressando na doutrina, essa turma está pegando estudos avançadíssimos. Isso aí é como se fosse um PhD dentro do espiritismo, né? Vamos colocar assim, de uma forma irreverente, mas é verdade, entendeu? Gente, é um grande barato. A gente está tendo uma oportunidade raríssima que talvez nós não tivéssemos essa oportunidade, não fosse a pandemia. É dilatar esses olhos de ver para nós transcendermos a matéria e transcendermos a pandemia e vislumbrarmos que o nosso futuro, o novo futuro, vai ser diferente e vai ser melhor. Claro que vamos passar por várias agruras ainda, faz parte do processo de purificação, de eliminação, né, das nossas pendências. E dessa vez, Dalta Tsunami não é de água, meu querido, é um vírus. E a primeira colher do remédio amargo já veio, a segunda está se avolumando. Vamos para as montanhas, vamos lá para os montes, conversar com Jesus, o local mais seguro que existe, que é dentro de nós, tá? Vamos combinar. Aqui é contigo. Eu ia querer encontrar Jesus no monte, subir o monte para encontrar Jesus. Aí eu ia mandar internar, eu disse, não dou conta. Não, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Teve um caso de uma pessoa, não vou mandar no lugar os bois, também não conheço, mas eu li isso em algum lugar aí. Um companheiro nosso, um irmão nosso, né, de uma outra denominação religiosa, tem um hábito, né, de subirem para o monte. E o rapaz foi sozinho, foi e ficou. Caiu um raio em cima dele. Ai, do céu, oh, Jesus amado. Literalmente falou com Deus, né? Jesus amado, não, conta essas histórias aí, não, tá gravando, criatura, pelo amor de Deus. Vamos embora encerrar isso. Eu falo.
Olha, próximo encontro do Transição Planetária, deixa eu voltar aqui para o centro, para o foco. Próximo encontro do Transição Planetária, capítulo 6, é dia 18 de dezembro. Ô, gente, muito bom, Raquel, desculpe interromper. O que vocês acham desse formato que a gente está adaptando no grupo? Vocês concordam? Participativo, com Ótimo. PDFzinho, cada um coloca a sua opinião, o seu conhecimento, as suas dúvidas. Eu acho que fica mais intimista, né? Fica mais acolhedor, né? Vocês concordam? Josi, Tati Sim. também, Dalto, Zé. Eu só queria assim, que fugisse da métrica de que tem que ser dado um capítulo em tal dia. Eu acho que a gente não pode ficar preso a isso. Tem que se estudar o necessário naquele dia, e não necessariamente o capítulo. Foi o que aconteceu. É isso aí. Perfeito, essa é a melhor métrica. Então, nunca ficar assim, eu tenho que falar 10 parágrafos. Não, para poder justamente a gente não ficar preso ao tempo, poder todo mundo, aí de fato, todo mundo dar a sua opinião sobre isso. Eu gosto dessa. Eu acho ótimo. Tudo do Minhas André palestras Luiz, são a gente assim. faz assim, né, Raquel? Isso. A gente vai lendo sem a pretensão de acabar aquele capítulo naquele dia. Toda a obra do André Luiz nós estudamos dessa forma. Vai lendo, né? Já Emmanuel, nós estudamos antes, cada um chega com as suas colocações. Aí é um capítulo, mas aí todos já estudam antecipadamente, e aí quando se encontra, para já refletir, né? Que lindo, quem foi? Qual é a gratidão? Eu não sei, me fala. A Eliana Gerânio, uma gracinha de pessoa, uma irmã queridíssima nossa, aqui escreveu o seguinte: eu consegui de Deus uma oportunidade raríssima. Desejaria que mais pessoas também. Que legal, Eliana, lindo, muito bom, Pois muito é. bom. Pois é. Raquel, mas Sim. antes essa situação toda aconteceu no final de 2016, que eu entrei num buraco na vida muito grande. De repente, fui uma certa vez universal, mas eu já conhecia, já havia existido um espírita, mas nunca tinha frequentado. E eu não quis ficar na Igreja Universal e perseverei no espírita. Em 2017, eu estudei tudo que você possa imaginar. No final de 2018, eu até me mudei aqui em Casa do Moinho, em frente ao NELD, que é o Núcleo Espírita Leon Denis. Eu tive a idade de mudar e eu mudei para cá para ficar em frente, para poder mais. Foi aí que eu soube que tinha tudo lá no Vinha de Luz e que eu teria a oportunidade de estudar o livro Exilar. Eu disse que eu nunca ia conseguir estudar esse livro. Aí eu fui para lá estudar esse livro. Agora eu estou aqui estudando com vocês. Eu vou estudar com Marisa e agora eu estudo com vocês aqui. Maravilha. Quer dizer, muitas oportunidades, pouquíssimas pessoas têm. Assim, eu observo pelo marido, pelos meus amigos, espíritas também, que não são. Enfim, as pessoas não têm a oportunidade que eu sou muito abençoada. Porque toda porta que eu bato, ela se abre. Aí eu agradeço por eu estar aqui presente. Eu só não estou presente no grupo quando eu não posso, porque eu saio muito por necessidade. Trabalho no NEL, mas sempre que eu posso, obrigada. Tranquilo, muito bom seu depoimento. É uma oportunidade rica para nós também, essa troca. E aí, Raquel, Luciana? por exemplo, amanhã eu já não posso estar com vocês às 16 horas, porque amanhã, às 17 horas, tem palestra no NELD, aí está lá presente. Às quintas-feiras, eu trabalho à noite, às quartas-feiras tem estudo lá. Quando eu falo que tem no NELD, que o NELD voltou só meia dúzia de trabalhadores. E toda a imensidão de
não voltaram, não. Tá bom. Mas aí, quando você puder, você assiste os vídeos. Não é a mesma coisa, mas também encontra com a gente, nos vê e vê o conteúdo que foi trabalhado. Né? O vídeo ajuda muito. O Tá. Luciano, rapidinho, ele coloca, Tá. sai do forno mesmo, e eu ele vou põe para a gente se deliciar. Tá. Eu vou assistir de novo esse estudo de hoje, de novo. Ele é bem profundo. Aí, nos próximos dias, eu vou assistir sim. Eu agradeço muito. Muito bom, Eliane. Vamos fazer o seguinte, para nós terminarmos aqui, já passamos do nosso horário, a gente faz a prece final e a gente continua o papinho depois para poder interromper a gravação. Combinado? Combinado. Raquel, você que está dirigindo. Quem é que vai fazer a prece? Ah, sou eu que estou. Eu pensei que eu só estava lendo. Então, faça você a prece. Se passar moto, caminhão, cachorro latindo, gato miando, vocês não se preocupem. Então, vamos lá. Respirando fundo, né, com esse sorriso interno na nossa alma, essa alegria, né, que nos ilumina não só a nós, né, como também aos nossos companheiros familiares, na nossa parentela espiritual, Eliana. E vamos nos conectar, então, com essa vibração que vem do mais alto, agradecendo a oportunidade de mais uma tarde, desse encontro gostoso, fraterno, amigável, amorável, empático, envolvente, né? E que nos acolhe vespertinamente. E vamos elevar, então, o nosso pensamento, mais uma vez, ao Senhor da vida, nosso Criador, ao nosso Mestre, o doce Rabi da Galileia, trazendo cada vez mais próximos do nosso coração, para o nosso lar, para a nossa vida diária, para o nosso trabalho, né, para dentro de nós, dentro de nossos corações. E vamos ter uma conversa simples, fraterna, ligada com Jesus, dizendo assim: Jesus, querido amigo, nós não temos palavras que expressem a alegria e a gratidão por esse reencontro convosco. Aqui estamos mais uma vez pedindo a vós que fortaleça as nossas almas, que ampare os espíritos recém-desencarnados, que os encaminhe para a vida maior, que fortaleça também e instrua os irmãos socorristas e amparadores que estão atravessando momentos dificílimos nesse processo de arregimentar companheiros nossos que estão partindo para a pátria espiritual, retornando para a verdadeira vida, para a verdadeira casa, perdidos que estão ainda, pois que certamente ainda pegados à matéria, às suas vidas materiais, envolvendo família, vizinhos e amigos, enfim, todo aquele núcleo de relações, que eles percebam, Senhor, o quão essa liberdade será benéfica da agora para frente, o quanto estão livres das amarras que os atinham ao corpo físico, que os prazeres agora serão muito superiores aos que eles tinham até então. Amado Jesus, permaneça conosco, ainda que nos desviemos do vosso caminho, e aí entendemos também que nos vê como crianças grandes, embora muitíssimamente amadas por vós. Permaneça conosco, Senhor, não só nessas poucas horas, mas também todos os dias das nossas existências terrenas. Nos reconduz, Senhor, a retornarmos ao plano espiritual, que estejamos bem, equilibrados, com as nossas consciências leves e tranquilas, de que nós fizemos o possível para nos mantermos no caminho reto, que atravessamos a porta estreita e que nós finalmente reencontraremos com todos os nossos amores. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.